Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Maria Letícia, congrego na IADP em Pernambuco e eu vim aqui falar sobre um assunto importante, sobre uma lição da EBD. O título é Entendendo os Evangelhos. Então, gente, o título, na verdade a foto da lição já tá aí na tela e vocês podem ver. E aí nós temos o título, que é justamente o que eu falei, Entendendo os Evangelhos. Nós temos o enfoque bíblico, que é como se fosse o versículo principal que norteia a reflexão a respeito da lição, que se encontra lá em Romanos 1:16, como vocês veem na foto. E nós temos embaixo os versículos do dia. Esses aí é para quem tem a lição. E esses versículos eles se conectam com o tema, então, de certa forma, ajuda nós a entendermos o contexto do tema. E, claro, entendendo o contexto do tema e os demais versículos, capítulos, livros ligados ao tema, nós entendemos o próprio tema. Precisamos ver antes o contexto para entender o texto. E sem mais delongas, a gente vai para a leitura bíblica em classe, que são os capítulos que também norteiam a nossa reflexão a respeito de toda a lição. E aí nós temos em Lucas, capítulo 1, versículo do 1 ao 4, em João, capítulo 20, do 26 ao 31, e em Romanos, capítulo 15, do 4 ao 6. E tá aí na tela a foto, eu preciso que vocês leiam para entender a respeito da leitura bíblica. Pronto, gente, vejam só, na lição a gente já começa com o primeiro tópico da lição. O primeiro tópico da lição, como está aí na tela, se chama os evangelhos sinóticos. E a primeira pergunta que alguém faz vendo esse tema, se não conhecer a palavra, vai perguntar: mas o que é sinóticos? No caso, o que significa essa palavra aqui, no qual eu circulei de azul? Eu vou explicar rapidamente a palavra sinótico, a origem, o significado específico. Sinóticos vem do grego. Por quê? Porque evangelhos só é encontrado no Novo Testamento, a palavra em si. Evangelhos sinóticos, os sinóticos vem do grego, que é o sinopsis, é essa palavra aqui. E aí essa palavra em grego meio que separada entre duas partes, fica essa parte aqui, sim, que significa no português com, e ópsis, em amarelo, que em português significa ótica ou vista. De tal forma que, simplificadamente, algo que é sinótico significa que é algo que tem uma visão conjunta, uma visão idêntica. Então, quando nós falamos a respeito dos evangelhos sinóticos, nós estamos falando de evangelhos que possuem uma visão conjunta, possuem uma visão idêntica, uma visão semelhante. E já que nós estamos falando sobre coisas semelhantes, a revista no tópico 1, ela traz uma ênfase e uma questão importante. Ela diz: você já viu o quanto cada um de nós narra um mesmo fato que aconteceu de forma diferente? Então a lição, ela traz uma reflexão a respeito de que cada pessoa, na mesma situação, pode ver as coisas de forma diferente. E aí eu trouxe essa imagem aí na tela para mostrar. Tem duas pessoas e tem um número no meio entre as duas pessoas. Perceba, a pessoa que está na direita diz que é um número e a pessoa que está na esquerda diz que é outro número. Ou seja, os pontos de vista são diferentes, porque eles estão olhando de ângulos diferentes. Fazendo uma comparação com o tema da lição, os evangelhos sinóticos, eles foram escritos, obviamente, por pessoas escolhidas por Deus, no caso, discípulos, os discípulos de Jesus, né? E aí, alguns deles trouxeram uma visão diferente, porque cada um deles tinha um grupo-alvo diferente, né?
um grupo específico para propagar a mensagem através dos evangelhos, tiveram uma intelectualidade diferente, tiveram uma experiência com Jesus Cristo de forma diferente, alguns mais próximos, outros um pouco mais distantes. Então, tudo parte da visão de cada um. Então, cada escritor dos evangelhos vai trazer uma posição, é um mesmo evangelho. Todavia, eles trazem uma posição diferente. Lucas vê um mesmo texto que Marcos escreveu de forma diferente, porque Lucas era médico. Marcos, por exemplo, a profissão dele não é citada, mas, por exemplo, Mateus era republicano, então tem uma visão diferente de Lucas. E nós já iremos tratar sobre isso. Aí você pode me dizer, mas Letícia, qual é o objetivo dos evangelhos? Porque você falou o que é os evangelhos sinóticos, você disse de onde que vinha o significado da palavra, você falou que significa a visão idêntica, a visão conjunta, a visão semelhante, mas você não me disse qual é o objetivo dos evangelhos. O objetivo dos evangelhos é narrar sobre a vida de Jesus Cristo. No Velho Testamento, nós não temos a figura de Jesus Cristo, propriamente dita, encarnado num corpo humano. Isso só acontece no Novo Testamento, certo? No período da graça. Antes, nós vivíamos no período da lei. Agora vivemos no período da graça de Deus a partir da morte de Jesus Cristo na cruz. E só a partir do Novo Testamento houve o nascimento de Jesus Cristo, a vinda de Jesus Cristo para a terra, os milagres que ele fez, o sobrenatural que ele fez na terra, os 12 discípulos que ele escolheu, morrendo e ressuscitando e ascendendo aos céus. Ou seja, os evangelhos, eles têm como objetivo narrar a trajetória de Jesus na terra. Falam sobre os milagres de Jesus, falam sobre sermões que Jesus fez para falar a respeito do reino de Deus, falar sobre a vida de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, o convívio de Jesus, os milagres, as maravilhas que Jesus operou. Ou seja, os evangelhos se concentram em Jesus Cristo. Agora a gente vai entender sobre os evangelhos propriamente ditos. Os evangelhos, a quantidade dos evangelhos são 4, que estão listados aqui. Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus. Evangelho de Marcos, segundo escreveu Marcos. O Evangelho de Lucas, segundo escreveu Lucas. E o Evangelho de João, segundo escreveu João. Dos 4, somente 3 são chamados de evangelhos sinóticos, que nós já vimos o que significa. Evangelhos semelhantes, com visões idênticas, visões conjuntas. Os 3 evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. João não se encaixa nos evangelhos sinóticos. Mas aí, obviamente, você vendo eu falar, ouvindo eu falar, você pode dizer, mas Letícia, por que João não é um evangelho sinótico? Porque tu disse que sinótico são os evangelhos semelhantes, os evangelhos que apresentam semelhanças. Então, por que João não é um evangelho sinótico? Justamente porque não apresenta tantas semelhanças quanto os outros 3. O que eu quero dizer é que o evangelho de João, escrito pelo discípulo de Jesus, João, é um evangelho centrado. João escreve de uma forma diferente dos demais. Ele escreve como alguém que realmente foi muito próximo de Jesus. E ele sendo próximo de Jesus, isso é confirmado. João é próximo de Jesus e é confirmado no próprio livro escrito por ele. João, capítulo 13, versículo 23. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus.
Se nós formos ver o contexto, nós vamos ver que o discípulo que estava reclinado no peito de Jesus e que no versículo 23 é dito que é aquele a quem Jesus amava, se trata de João, ou seja, Jesus, ele amava a João. João era visto e reconhecido como um discípulo a quem Jesus amava, ou seja, um discípulo muito próximo de Jesus Cristo. E essa foi uma das razões, acredita-se, que por isso João ele tratou nos evangelhos de uma forma mais teológica e mais intensa e profunda, mais reflexivo sobre Jesus Cristo. Vamos começar a falar das diferenças dos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. O grupo-alvo, Mateus. O grupo-alvo do discípulo Mateus eram os judeus. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, a profissão de Mateus era republicano, ou seja, ele era um cobrador de impostos para o Império Romano. Mas aí você vai me dizer, Letícia, peraí, se Mateus é judeu, por que ele trabalhava para o Império Romano se o Império Romano era contra os judeus? Exatamente. Um judeu que trabalhava como cobrador de impostos para o Império Romano era visto como um traidor, porque servir ao Império Romano era visto como uma traição pelos judeus. Então Mateus era chamado de republicano, que eram judeus que eles trabalhavam para o Império Romano. E aí, a gente vê que o resumo da obra de Mateus se centra no Jesus como um Messias, como o esperado, como aquele que vem redimir a humanidade. Quando nós vamos para Marcos, é importante lembrar que o grupo-alvo de Marcos era os romanos. A profissão de Marcos não era mencionado, mas acredita-se que ele era ajudante de Pedro e de Paulo, por exemplo, em viagens missionárias que Paulo fazia com Pedro. Ele retrata no evangelho dele Jesus como servo, como aquele que serve, aquele que não veio para ser servido, mas aquele que serve. Lucas era o doutor e o grupo-alvo dele eram os gregos. Lucas não era judeu, Lucas era gentil e ele era médico. Ele traz em seu evangelho um Jesus humano. Ele foca nos detalhes da humanidade de Cristo. Ele foca quando Cristo teve fome, quando Cristo teve sede, quando Cristo chorou. Ele foca nos detalhes sobre a humanidade de Jesus. Acredita-se que justamente porque ele era médico. O médico ele vê a saúde das pessoas, então ele é mais ligado à parte humana, à parte mais profunda, mais sentimental do ser humano. Acredita-se que por isso ele escreveu de forma mais explicando mais, falando mais sobre a humanidade de Cristo. É importante lembrar que Lucas ele era gentil e ele estava inserido na cultura helenística, certo? A cultura helenística foi o período helenístico. Eram os judeus que receberam influência da cultura grega através de Alexandre o Grande. Quando ele conquistou várias terras, ele acabou inserindo alguns judeus na cultura grega. Então Lucas tinha conhecimento sobre a cultura grega. Ele era gentil, ele era médico e, por sua vez, acredita-se que Lucas ele alcançava as camadas mais ricas, ou seja, os mais poderosos, os mais ricos, porque acredita-se que Lucas ele era mais intelectual. Vamos agora para o tópico 2 da lição. O título é A Relação entre os Evangelhos. A lição ela apresenta uma narrativa, uma mensagem bíblica a respeito da tentação de Jesus no deserto, que nos 3 evangelhos sinóticos existe uma perspectiva muito diferente. A revista diz: no primeiro caso, o evangelista Marcos escreveu: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e via entre as feras, e os anjos
o serviam. Isso está escrito em Marcos 1, 12 e 13. E é bem resumido. Apenas por esse trecho de Marcos, nós não temos a informação de que Jesus esteve em jejum no deserto, por exemplo. A gente não sabe qual foi o tipo de tentação que ele sofreu e nem vemos a forma como ele resistiu. Só que nos evangelhos de Mateus e Lucas, nós temos todas estas informações não contidas em Marcos. Quanto ao serviço dos anjos, Lucas não menciona. Todavia, Mateus e Marcos sim. E é exclusivo o registro de Lucas de que, ao final da tentação, o diabo ausentou-se dele por algum tempo, no capítulo 4, versículo 13, sugerindo assim ter havido algum outro momento de retorno do tentador. Ou seja, sobre um mesmo texto, sobre uma mesma passagem a respeito de Jesus estar no deserto e ser tentado pelo inimigo das nossas almas, Marcos, Mateus e Lucas, mesmo falando do mesmo episódio bíblico, eles trazem detalhes, um que não tem no outro. Alguns omitem detalhes, não escrevem os detalhes que teve em outro. Ou seja, os três têm perspectivas diferentes sobre um mesmo tema, sobre um mesmo episódio bíblico. E aí, nós temos o penúltimo tópico, o tópico 3, que são os aspectos dos evangelhos sinóticos. De forma direta e objetiva, a lição ela traz meio que um resumo do que os três evangelhos sinóticos eles trazem de diferença. Basicamente, de forma mais resumida, o que eu falei. Em Mateus, tem 28 capítulos. E Mateus inicia o evangelho apresentando a genealogia de Jesus e frisa que Jesus é o descendente de Davi. O evangelho de Mateus tem uma forte característica. O livro está repleto de sermões proferidos pelo Senhor Jesus Cristo. Nos capítulos de 1 ao 7, há ensino de vários temas, incluindo as bem-aventuranças e o sermão profético, entre outros. Em Marcos, que é o menor dos evangelhos, possui 16 capítulos. Ele detém os feitos de Jesus, os milagres, as maravilhas e os prodígios realizados pelo Mestre. Os ensinos de Jesus também se fazem presentes no Evangelho de Marcos, mas muitos deles ocorreram durante alguns dos milagres realizados, principalmente quando alguém questionava ou murmurava do ocorrido. Para finalizar, Lucas. E o Evangelho de Lucas possuía 24 capítulos, e é o que mais se aplica a trazer informações sobre o nascimento e a infância de Jesus. Embora Mateus e Marcos também tenham muitas parábolas, Lucas tem forte presença de ensinos de Jesus usando esse tipo de figura de linguagem. As mais célebres são as parábolas da dracma e da ovelha perdidas e do filho pródigo, em Lucas 15, exclusiva do escrito de Lucas. Por fim, o quarto evangelho fala justamente sobre o último evangelho que não está dentre os evangelhos sinóticos, como eu falei, é o Evangelho de João. Na introdução, o Evangelho de João já apresenta Jesus como Deus encarnado, ou seja, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Está lá em João, capítulo 1, versículo 14. E em apenas no Evangelho de João, a gente encontra as últimas instruções dadas pelo Senhor e a oração feita em favor dos seus discípulos antes da sua morte, ressurreição e ascensão ao Pai. No quarto evangelho, o encontro de Jesus com inúmeras pessoas desejosas de respostas sobre a salvação eterna e não apenas em busca de cura para enfermidades ou de saciar a sede e a fome, entre eles, Nicodemos, no capítulo 3 de João, a mulher samaritana, no capítulo 4 de João, e a mulher adúltera, no capítulo 8 de João. Ou seja, por fim, nós concluímos que os evangelhos têm como centro Jesus Cristo. Falar sobre Cristo, falar sobre os milagres de Cristo, falar sobre o nascimento de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a escolha dos 12 discípulos feitas por Cristo, ou seja, tudo está centrado em Cristo. A Bíblia em si está centrada em Cristo. Se você que estiver vendo esse vídeo sentiu curiosidade, sentiu vontade de conhecer mais sobre os evangelhos,
Leia a Bíblia. Deus, ele quer se revelar através da sua palavra, porque a Bíblia é a própria palavra de Deus. Se tem alguém que a partir desse vídeo entendeu que a Bíblia não é um livro apenas, mas o livro inspirado por Deus, a própria palavra de Deus, que foi dada pela graça de Deus aos homens para que nós pudéssemos conhecer a Cristo Jesus e sermos salvos através do sangue dele. Se existe alguém nesse vídeo, escutando esse vídeo, vendo esse vídeo e quer aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, saiba que Deus, a partir do momento que você se arrepender, Deus vai perdoar os seus pecados e Ele vai escrever o seu nome no livro da vida. Não desista de Cristo, lute por Cristo, viva por Cristo. Ame a verdade de Cristo, que é a palavra dele, e a defenda com todas as suas forças. Que Deus abençoe.